Muito, muito bem. Muito bem, meus amados amigos e irmãos, vamos continuar meditando da palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. As palavras dos sábios, essa é a versão corrigida. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Atualizada. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Nova atualizada. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas profundas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. A linguagem de hoje. Vamos para a reflexão exegética deste versículo. O versículo apresenta uma rica metáfora sobre o impacto e a origem das palavras dos sábios. Ela enfatiza a capacidade dessa palavra de direcionar, corrigir e trazer estabilidade espiritual, enquanto atribui sua fonte única ao único pastor, Deus. Muito bem. Vamos para as cláusulas. A primeira nos diz: as palavras dos sábios são como aguilhões. Aguilhões. Comparação com os aguilhões. Ferramentas usadas para guiar animais, simbolizando que as palavras dos sábios são incisivas, diretas, provocando reflexão e incentivando as ações corretas. Muito bem. Tem que ser assim, direto e claro. Segunda cláusula, o qual nos diz: e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. As palavras sábias também são descritas como pregos que fixam e estabilizam, trazendo segurança e sustentação à vida espiritual dos ouvintes. Dos ouvintes. Eu e você, todos nós. Terceira cláusula que nos diz: que nos foram dadas pelo único pastor. Essa parte é importantíssima. A origem destas palavras é divina, o único pastor, entre aspas. É Deus que guia os mestres em suas instruções. Isso destaca que a sabedoria verdadeira vem de uma fonte celestial, não meramente humana, animal, diabólica. Jamais, como diz Tiago, jamais. É divina, é de cima. Vamos para a aplicação teológica. O primeiro apontamento nos diz a função direcional da palavra de Deus. Assim como os aguilhões guiam os animais, a sabedoria de Deus corrige e direciona nossa vida para o caminho certo, mesmo que por vezes seja desconfortável, seja desagradável, até dolorido. Estabilidade espiritual pela sabedoria. As palavras de sabedoria são pregos bem fixados que ancoram nossas vidas em verdades sólidas e imutáveis, protegendo-nos das tempestades, da dúvida e do engano. Terceiro apontamento da aplicação teológica: reconhecimento da origem divina. A verdadeira sabedoria não é mérito humano, mas um dom do único pastor, que cuida de seu povo através dos líderes e mestres espirituais. Vamos para a aplicação prática que nos diz o primeiro apontamento: aceite a correção. E aceitar a correção, alguns não aceitam. Quando confrontado por palavras sábias, ou pelas palavras de Deus, ou pela palavra de Deus, reconheça-as como aguilhões necessários para guiar a sua vida. Não resista ao aprendizado. Não resista. Segundo apontamento da aplicação prática nos diz: busque a estabilidade.
Busque estabilidade na palavra. Vida ativa. Enraize-se nos ensinamentos da Bíblia e nas instruções de mestres espirituais que falam segundo a vontade de Deus. Você que está aqui ouvindo essas palavras, palavras que são de Deus, palavras que são de origem divina, você está fazendo algo muito bom para a sua própria vida. Está ouvindo palavras que vão saturar a sua vida. Isso é importante. Palavra de Deus. Valorize os líderes espirituais. Respeite e ouça aqueles que Deus colocou como mestres, entendendo que sua orientação reflete a sabedoria do único pastor. Reflete a sabedoria do único pastor. Vamos para a conclusão. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 11, revela o impacto transformador das palavras sábias. Elas corrigem, guiam e estabilizam, conduzindo-nos à vida piedosa. Conduzindo-nos à vida piedosa. Uma vida piedosa é a vida que passa pela correção divina, a vida que é guiado por Ele. E a vida que está centrado na pessoa de Cristo. E tudo isso o conduz à vida, a ter uma vida piedosa, verdadeiramente. Compreender que essa sabedoria provém do único pastor nos convida a confiar na liderança divina, valorizando tanto as Escrituras quanto os mestres espirituais que Ele, o único pastor, usa para edificar a sua igreja. Para edificar a sua igreja. Deus bendito e eterno, te louvamos e te agradecemos por mais este momento de reflexão, que apliquemos à nossa própria vida e vivamos. Em nome de Jesus, papai. Amém. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu comentário, faça um comentário aí, se você chegou até aqui, faça um comentário, diga, cheguei até aqui, ouvi toda esta explanação. Faça isso. Fique na paz e até mais.